Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Depois de muitas expectativas e impasses, Pernambuco se viu frustrado ao se ver excluído do projeto da Ferrovia Transnordestina. E não é para menos. O ramal do Porto de Suape representaria a conexão do Estado com a malha ferroviária brasileira, atraindo investimentos, aumentando a arrecadação de impostos e, claro, gerando mais empregos. Agora, os setores público e privado se movimentam para tentar viabilizar este importante empreendimento. E no debate de hoje nós vamos conversar com especialistas sobre a real situação do projeto, além de possíveis estratégias técnicas e, claro, econômicas também para a construção do ramal Pernambuco. Por isso, nós convidamos para participar do debate de hoje o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA, Adriano Lucena. Presidente Adriano, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia aos convidados aqui, Maurício Andrade e Jorge Jatobá. E tenho certeza que será mais um grande debate em benefício da população pernambucana. Não temos dúvida, presidente. A gente, como o senhor já adiantou, conversa também hoje com o doutor em Engenharia Civil e professor de Economia dos Transportes e Gestão das Infraestruturas da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Andrade. Doutor Maurício, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia, colegas da bancada, Jorge Jatobá, nosso presidente Adriano Lucena. E estamos aqui para tentar ajudar esse debate, né? E a colocar questões importantes que possam ser úteis, né, a essa quadra atual de Pernambuco, de tentar recuperar um projeto que, como você falou, começou a querer fugir pelos dedos. Uhum. E Jorge Jatobá é economista e ex-secretário da Fazenda de Pernambuco. Doutor Jorge Jatobá, seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço para o senhor. Bom dia, Wagner. Bom dia, Maurício. Bom dia, Adriano. Bom dia, audiência. É um prazer estar presente com vocês para esse debate. Professor Jorge Jatobá, vamos começando a conversa com o senhor. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma explanação, com sua experiência de quem foi secretário da Fazenda de Pernambuco, com seus conhecimentos adquiridos em economia. Queria que o senhor trouxesse para o público pernambucano o que é que representa essa frustração de tantos anos de espera, de tantos investimentos feitos, uma frustração de que, inclusive, vive no interior, que viu a obra começar a trazer um sonho de uma ferrovia moderna, que podia trazer desenvolvimento. Na minha cidade, por exemplo, eu sou de Arco Verde, a cidade passou um tempo acompanhando, assistindo de perto a construção de um viaduto por onde deveriam passar os trens, e hoje o viaduto serve somente para fazer sombra para jumento, uma obra caríssima, enorme, está lá abandonada. Trechos que foram abertos também para construção, para instalação dos trilhos, e está tudo lá abandonado. Então, juntando tudo, essas questões pontuais e também as questões maiores, professor Jorge Jatobá, o que é que representa essa frustração? Isso seria uma grande perda para Pernambuco, mas ela não vai acontecer. Nós vamos recuperar isso, vai dar muito trabalho, vai exigir uma mobilização muito forte do governo do Estado e da sociedade civil, especialmente dos grupos empresariais e dos grupos envolvidos diretamente com a infraestrutura de transporte ferroviário do Estado. Vocês sabem que há anos que você não vê o trem passando por Pernambuco, né? Uhum. A coisa que menos se vê aqui é o trem. O único trem que você vê é o metrô aqui em Recife. E o modal ferroviário é extremamente necessário para o país. A gente tem uma hegemonia no modal rodoviário, e ele trouxe e traz grandes problemas e ameaças para nós brasileiros em termos de infraestrutura. Então, a Transnordestina é um investimento em infraestrutura estratégico. Ele conecta o leste com o oeste do Nordeste, né? E a sua não realização seria retirar ele da espinha dorsal que conecta o sul ao norte, ou do norte ao sul, né? Para escoamento de grãos, para escoamento de minérios,
para escoamento de granádeos líquidos e entre outros produtos. Então, é um projeto estratégico. Eu quero chamar a atenção quando a gente olha para o Nordeste como um todo. E hoje você tem 3 conexões leste-oeste. Você tem a conexão que vai ser continuada agora, que é a conexão com o Pecém, né, no Ceará, a partir de Eliseu Martins. Você teria a conexão Custódia, Salgueiro, Suape, e tem uma conexão já estabelecida em construção, desculpe, que é a FIOL, a Ferrovia Leste-Oeste, na Bahia. Se a gente demorar muito, a gente perde o timing. Porque tem ao norte a conexão já vai avançar, está mais atrasado que em Pernambuco, mas vai avançar. E ao sul você tem a FIOL. E é uma conexão com portos estratégicos como Suape, que hoje é o 3º maior porto do país. Então, eu vejo que a necessidade de você encontrar um concessionário para explorar o ramal Custódia-Suape. Mas eu antecipo que não será fácil. Eu acho que não é tão fácil conseguir ser concessionário, pela razão seguinte: você tem um processo com um enorme imbróglio. E eu não sei como a gente vai sair desse imbróglio. Você tem um projeto, um contrato desde 2005 assinado, caducado, já há uma caducidade, tá certo? Já estabelecida pelos órgãos competentes, e uma concessionária péssima, que tem interesses não explícitos e que se manifestaram agora na decisão de só usar o canal, o trecho de Eliseu Martins Pecém. Qual é o que é que eu chamo de interesse não explícito? A CSN tem uma usina de processamento de minérios em Pecém. E não tenho dúvida que, mesmo quem construa a Custódia Suape, não dá para fazer a distribuição de minério nas duas. Então, vai ser feita exatamente via Pecém, tá certo? Não tem escala para isso, entende? Então, você já perde aí. Qual é outra coisa que você perde? Se a FIOL se estabelecer antes, a conexão da Norte-Sul, o Esporte do Sul, para escoamento da Mapopiba, né? Você sabe que é aquela região produtora de grãos que envolve o Maranhão, Tocantins, Piauí, né? Ela vai escoar por baixo, não vai escoar por cima. Então, a gente tem que andar muito rápido. Tem que encontrar um parceiro, um concessionário, que enfrente o desmonte desse imbróglio, que é um imbróglio enorme, né? Você tem que desmontar esse imbróglio, e tem que fazer o estudo de viabilidade. Quer dizer, ninguém vai entrar nisso sem um estudo de viabilidade. A gente sabe que a conexão Custódia-Suape é bem menor em termos de quilometragem do que a conexão para Pecém. Mas isso não é suficiente. Então, a gente tem aí, eu vejo aí como um grande desafio conseguir um parceiro, e vejo como um grande desafio se livrar o mais rápido possível dessa concessionária que é a CSN, né? o Benjamin Steinbrück. Uhum. Porque eles não deram conta do projeto, eles são quase 16 anos a assinatura de contrato, entendeu? E a perda econômica é substantiva, né? Um grupo fez uma estimativa aí que, se você deixar de fazer esse investimento Custódia-Suape, você vai ter uma perda de valor anual equivalente ao valor que seria necessário para o investimento. Então, a gente está perdendo a oportunidade de gerar emprego, tributos, renda, infraestrutura, quer dizer, através de investimento, de grande porte e grande significação para Pernambuco, se esse ramal não for viabilizado. Então, é fundamental, do ponto de vista da infraestrutura, da logística pernambucana e do Nordeste. Não é um projeto só para Pernambuco, é um projeto que integra o Nordeste. Ele é um projeto significativo para a região, então ele não pode colocar muito essa defesa só de Pernambuco. A gente tem que pensar também em Nordeste. Mas, olhando para o Nordeste, nós temos concorrentes. Nós não vamos ignorar que nós temos concorrentes. Tem um no Ceará e tem outro na Bahia.
certo? São as duas ferrovias que eu já mencionei antes. Então, isso é só uma questão inicial, e aí vamos ouvir Adriano e Maurício, tá? Mas eu só queria colocar essas questões, depois a gente volta talvez para algum detalhe ou outro na fase de o que significaria em termos de perda de renda, tributação e emprego, se esse ramal não for viabilizar. Isso. Vamos ouvir também a opinião agora do professor doutor Maurício Andrade, porque doutor Jorge Jatobá começou a explanação dele aqui no debate até com uma visão otimista. Ele acredita que a gente vai tocar. Mas só que é o seguinte, a gente tem aí uma questão de time, como o doutor Jorge Jatobá mesmo citou. Inclusive, frase do doutor Jorge Jatobá, se a gente demorar muito, a gente perde o time. A gente não já demorou muito não já passou da hora não, doutor Maurício, de resolver essa questão. Wagner, certamente sim. O contrato da concessão da Transnordestina, né, já antigo, como o Jorge colocou, ele já devia ter caducado, ele devia ter sido cancelado, esse contrato extinto, porque a empresa não cumpriu com praticamente nada do que tinha a obrigação de cumprir, né? Uma concessão significa tomar conta de um ativo público. Esse ativo público não pode ser desperdiçado e degradado como a rede ferroviária do Nordeste inteira ficou. Praticamente, se nós não temos trens em Pernambuco, praticamente muito poucos no resto do Nordeste. Então, a concessionária toma uma decisão, né, junto com o governo federal, de levar o ramal Suape, o ramal Pecém, e esquecer o resto, né, de forma, acredito também como o Jorge, de forma bastante dentro do seu próprio interesse empresarial, né. E acontece que uma infraestrutura como a ferrovia, ela é pública, e uma concessão não é propriedade do concessionário, a propriedade é pública. Portanto, as metas tinham que ser cumpridas. Então, o primeiro ponto é que essa meta deveria ser cumprida pela concessão, né? Bom, agora, recentemente, acho que essa semana foi divulgada uma medida provisória que libera, né, as concessões, os trechos de concessões que não têm sido aproveitados, para que sejam procurados interessados e sejam, até por autorização, né, passados para outros empresários, outro setor empresarial que se interessa por essa infraestrutura. Então, isso, acredito, não acho que foi feito só por causa de Pernambuco, mas esse timing dessa medida provisória sair agora diz um pouco que a gente está liberado, o Pernambuco está liberado para procurar parceiros para tentar viabilizar isso aí. Concordo com o Jorge que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil, porque ferrovia, ela sobrevive com a escala de cargas grandes, né, distâncias grandes. Ferrovia não é feita para transportar 400 quilômetros nem 300, é para transportar acima de 700. Cargas de grande peso, para você aproveitar na escala um custo baixo de transporte. Então, isso é essencial. E um porto precisa estar conectado a uma ferrovia. Suape não pode estar desconectado, né? Pecém vai estar conectado, Salvador está conectado, e Suape não pode ficar desconectado. Então, isso seria uma perda enorme para Pernambuco. O desafio de encontrar esse parceiro é porque, na verdade, é preciso, eu acho, buscar uma infraestrutura como a ferrovia, como uma âncora de um projeto de desenvolvimento. Sem essa âncora, essa ferrovia não se viabiliza, entendeu? Então, a gente pode pensar nacionalmente, estar interligados a Norte e Sul, a Transnordestina, a FIOL e outras. Então, o Brasil, como rede, ficaria bem na fita dessa forma. Tem um problema do timing, porque a gente tem algumas saídas e talvez não tantas cargas assim. Quando algumas cargas optam por uma rota, ela, de alguma forma, elas diminui a viabilidade de outras rotas. Então, isso é um caso que está acontecendo. Então, para resumir o início do debate, que eu acho que a grande questão foca-se no econômico, é a economia que vai viabilizar essa infraestrutura. Certamente vai ser, se for viabilizada, vai ser por uma parceria público-privada, onde o Estado vai ter que entrar também com recursos, porque acho que tem algum problema de viabilidade, sim, não vamos lá querer esconder isso, tem um problema aí, e o Estado vai ter que, estrategicamente, alocar recursos para uma parceria. E a forma do Estado recuperar os recursos que vai colocar, o que precisa colocar, é produzir um projeto de desenvolvimento, ou seja, interiorizar uma central logística na região lá do Sertão, Salgueiro antes, de forma que você tenha um ponto importante como um Porto Seco para distribuir carga. Sem isso, é difícil realmente viabilizar. Uhum. Doutor Adriano Lucena, quais são as anotações que o senhor fez até agora? Estou percebendo que o senhor está escrevendo tudo que foi escrito, colocado pelo doutor Jorge, doutor Maurício,
E, inicialmente, o que é que o senhor gostaria de abordar, doutor Adriano? Seu microfone está fechado. Por favor, abra seu microfone, por gentileza. Agora. Wagner, a minha primeira anotação é sobre a sua referência em ser de Arco Verde. Sim. Então, sendo de Arco Verde, você lembra da Sambra, Sim. a Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, naquele espaço onde hoje funciona a Feira de Arco Verde. Isso. Você lembra que o trem passava ali. Isso. Você lembra que Pesqueira tinha indústria de doces. Você sabe que em Custódia a gente tem indústria de doces. Na região do Araripe a gente tem o gesso. Na região de Petrolina a gente tem o agronegócio, tem a agricultura. No Piauí a gente tem o minério. Mas você sabe que em Bibiri, na região de Poço da Cruz, no perímetro irrigado do Mochotó, a gente tem uma riqueza com aquele açude do engenheiro Francisco Saboia, do Denox, que a gente não tem essa riqueza na agricultura. Nós precisamos ter essa riqueza na agricultura, nós precisamos ter esse desenvolvimento que a gente lê nos livros, que a gente discute nos programas, a gente precisa levar para as vidas das pessoas. E isso passa pela engenharia. Nós queremos alimentos saudáveis em nossas mesas. Nós queremos preços justos por aquilo que nós pagamos. Quem diria que até pouco tempo atrás a gente ia fabricar veículos de alta tecnologia na Mata Norte? Então nós precisamos ver um cenário para o futuro. Quando nós implantarmos, e nós vamos implantar a Transnordestina, não é uma imposição, é uma necessidade não só de Pernambuco, é uma necessidade do Nordeste, mas é uma necessidade do Brasil. Nós precisamos mudar o modelo de transporte. Até quando a gente vai ficar rasgando dinheiro e em silêncio? A nossa omissão enquanto cidadão, Wagner, ela tem um preço gigante para cada um de nós. Então, o que nós queremos é o bom debate. Esse é o papel do Conselho. O que nós queremos é promover emprego, vida digna a todos nós. Então, nós, enquanto CREA, enquanto Conselho, não podemos ficar em silêncio. E aí nós vamos promover esse debate de forma permanente para encontrarmos as soluções que seja viável do ponto de vista ambiental, que seja viável do ponto de vista social, econômico, mas que a engenharia preste um serviço. Porque, veja que de serviço a gente está prestando. Já se aportou uma quantidade significativa no empreendimento e agora não vamos fazer? Quem foi que fez esses estudos? Quem é o responsável por isso? Tem que ter responsável, gente. A gente não pode ficar brincando de rasgar recursos, porque são recursos que são nossos, de toda a população. Então, esse é o papel do Conselho, mas é o papel do cidadão, buscando também um diálogo com a sociedade, que não é só da iniciativa privada, não é só do poder público, mas é de toda a sociedade. Nós não podemos ficar em silêncio, Wagner, e não vamos ficar porque nós queremos que Arco Verde, que Pesqueira, que Belo Jardim, olha o exemplo de Belo Jardim, com a indústria que fabrica baterias para o mundo. Por que a gente não pode ter outra? Olha o exemplo da região do leite que a gente tem na região de Águas Belas. Olha o exemplo da avicultura que nós temos na região de São Bento do Una. Olha o desenvolvimento da energia renovável lá no Araripe, em Caetés, em Garanhuns. Olha o exemplo que a gente tem em São Vicente Ferre, na agricultura, na uva que nós só tínhamos lá em Petrolina. Então é esse desenvolvimento, é essa grandeza e o modelo, principalmente o modelo do modal que a gente tem de escoar a nossa produção. Está errado. Nós temos que dizer isso em todos os espaços que nós ocuparmos para que a gente possa mudar e construirmos uma outra sociedade, que a gente tenha respeito com os recursos públicos e privados também, tá certo? Que a gente tenha essa implantação da Transnordestina o mais rápido possível para viabilizar, como o professor Maurício disse, o Porto do Suape. Então, nós não temos dúvida nenhuma, Wagner, que vamos implantá-la. Ô, doutor Adriano, vamos incluir também Caruaru nessa sua explanação, porque imagino que seria para o polo têxtil do Agreste
ter a possibilidade de exportar a produção, escoando a produção a partir de Caruaru até o Porto de Suape, não é? Reduzindo os custos e abrindo as fronteiras para o mundo inteiro, a partir desse escoamento, não é? Pelo modal ferroviário. Agora, só abrindo aqui um parênteses saudosista, antes de encerrar esse bloco, doutor Adriano, eu lembro quando criança, que da sacada da casa dos meus avós, eu via o trem passar, porque Arco Verde nasceu e cresceu à margem da ferrovia, né? Como os outros municípios também, Pesqueira também. Então a cidade foi crescendo. Quem conhece Arco Verde e quem não conhece, fique sabendo que a linha do trem corta a cidade ao meio, a antiga linha ferroviária. Corta a cidade ao meio, porque, como o senhor bem citou, ali tinha a Sambra, onde havia o trabalho do algodão, né? O algodão que vinha do sertão, parava na Sambra, era descarregado, então recarregado ali e seguia o transporte no trem. Então, tudo isso foi abandonado. As histórias que a gente escuta dos familiares nossos, de viagens que se fazia, de trem ali, tudo isso ficou no passado. Um modal rico, um modal importante, um modal que tanto é importante para a indústria como é importante também para as pessoas, no que diz respeito ao transporte de pessoas também, simplesmente foi jogado no passado. Eu gostaria de ouvir agora a opinião do professor Jorge Jatobá, porque nós conversávamos de forma saudosista, professor Jorge, eu e o doutor Adriano Lucena, a respeito da ferrovia, né, da rede ferroviária que passava cortando os nossos municípios do interior. Mas eu queria saber do senhor, deixando de lado a questão saudosista, é claro, queria saber qual é a viabilidade econômica da ferrovia transnordestina aqui em Pernambuco, desse ramal aqui de Pernambuco. A gente sabe que uma ferrovia só é viável se tiver garantia hoje de carga constante e volumosa, não é isso? Então, por exemplo, inicialmente é que essa carga seria constituída pela exportação de grãos produzidos em outros estados, né? A margem da ferrovia transnordestina. Mas hoje nós temos viabilidade para manter uma ferrovia transnordestina aqui em Pernambuco, doutor Jorge Jatobá? Doutor Jorge? Eu acho que teria que ser feito um estudo de viabilidade. Uhum. Quer dizer, eu não posso dizer a priori que ele é viável. Tudo indica que sim. Né? Pelo investimento já feito, o investimento adicional, né, é pequeno comparado com o que já foi feito. Né? Quer dizer, não é pequeno, é menor do que já foi feito. Né? Porque você tem aí 300 e poucos quilômetros para serem construídos até a Suape, aproximadamente. Agora, é como o Maurício disse, né? Você tem carga. Quais seriam as cargas desse modal? Seria o minério já vai para PC. Aí seria grãos. Se a gente demorar muito, o grão vai via PC ou vai via FIOL. Tá certo? E via FIOL conecta-se com a Norte-Sul. Aliás, a Norte-Sul já está praticamente concluída. Há um mês atrás, concluiu-se praticamente a última fase da Norte-Sul. Já está havendo exportação, inclusive, a partir de trem vindo do eixo Norte-Sul para os portos do Sudeste e daí para o resto do mundo. E você tem granéis líquidos, combustível sobretudo, mas isso também PECEM pode fazer, isso a FIOL pode fazer. Então, realisticamente, do ponto de vista técnico, quem for participar dessa parceria, provavelmente, como o Maurício falou, via PPP, né, uma parceria público-privada, vai ter que fazer uma modelagem. Né? A gente vai ter que fazer um estudo de viabilidade econômica para projetar todos os fluxos, né, de receita futura, todos os custos que faltam para terminar a ferrovia, ver como esses custos vão ser ano após ano descontados de uma taxa de retorno aí. Enfim, é uma técnica econômica de você chegar à conclusão que o empreendimento é viável. Agora, isso tem que agir rápido. Tem que agir muito rápido. A gente tem que ir atrás de um parceiro e com estudos de modelagem prontos. Modelagem, por exemplo, você pode contratar a modelagem disso com o BNDES.
BNDES tem recursos para modelagem desse tipo de coisa. Então, se você contratar o BNDES, faz uma modelagem competente, com empresa competente, e você já vai com isso na mão. Eu acredito, a priori, que dada as características geoeconômicas da ferrovia e dada o porte de swap e a importância de swap. Entendeu? Mas, repito, isso é uma luta contra o tempo. Então, eu não vou entrar aqui num discurso, vamos dizer assim, eufórico, porque ela precisa de menor distância, né, do que comparado com o PECEM, que ela é viável. Não é por aí que ela é viável. A viabilidade dela depende da carga dela, da frequência da carga, do volume da carga, do valor da carga, tá certo? Então, isso tem que ser feito com rapidez. E do mesmo jeito que, com rapidez, tem que se livrar dessa concessionária. Essa concessionária, desculpa a expressão, foi uma maldição, porque ela é irresponsável. Né? Então, 16 anos num contrato que não se consegue se viabilizar, e no final ela toma uma decisão de interesse privado sobre o interesse público, e o governo federal aceita isso como uma definição. Né? Então, a gente tem que rapidamente encontrar um parceiro privado, rapidamente fazer estudo de viabilidade, para poder avançar. Porque se demorar muito, infelizmente nós vamos ter aí um problema de sucateamento. Doutor Maurício. Bom, dentro dessa linha que o Jorge já colocou, né, tem uma situação ainda mais difícil quando você trabalha contra o relógio. Né? Uma delas é que tem um timing aí. Mesmo, a FIOL está em construção. Ela passou muito tempo parada e retornou à construção. Jorge falou, toda a Norte-Sul está praticamente concluída, e os grandes eixos no Brasil são Norte e Sul, tanto rodoviários quanto ferroviários e hidroviários. Muito pouca coisa na direção leste, né? Então tem essa competição muito grande aí, por essas cargas, né, que estão lá, né, mais no centro do Brasil do que nas margens. Então a gente tem um grande problema. E aí a gente vai correr contra o tempo. Eu acho que a ferrovia transnordestina de Custódia para Recife ainda não tem um projeto. Porque toda vez que eu pergunto sobre o traçado da ferrovia, onde ela passa, as pessoas me dão informações diferentes. Então, acho que até não tem um projeto executivo ainda, definido como é que ela chega em Suape, por exemplo. Porque por onde ela passa em escada, não passa em escada, passa por onde? Então, essa é uma questão que eu acompanho a uma certa distância, não muito próxima, mas acho que não tem um projeto. E um projeto precisa de tempo para se viabilizar. Depois tem toda a desapropriação, porque a ferrovia é totalmente nova, ela não tem nada a ver com a antiga. Né? Inclusive, o traçado é outro. Né? É uma ferrovia inteiramente nova. Aí eu sinto dizer que a gente não pode, embora possa, mas não adianta ser saudosista, porque aquele trem do século passado, ele não volta no Brasil, né? Porque era um trem que dava conta do transporte de pessoas e cargas de qualquer porte, porque não havia uma rede de estradas ainda. E a rede rodoviária, ela tem uma facilidade da conexão rápida, né? E a gente tem uma situação da competição, não é uma competição fácil para o modo ferroviário. O modo ferroviário ele é extremamente competitivo nas cargas dele. Por exemplo, no Brasil, 90% das cargas ferroviárias, 90%, são de granéis, ou líquidos, ou sólidos, ou minério. Só 10% são de containers. Então, é uma carga muito concentrada em grandes empreendimentos. A Vale tem a sua ferrovia, né? Os grãos têm grande produção localizada em partes do Brasil que tem as ferrovias. Se não me engano, foi a Ferrogrão agora, que foi em São Paulo, a concessão dela foi renovada. Foi uma disputa enorme, porque naquela região a ferrovia é extremamente eficiente para a exportação e para a redução de custo de transporte. A gente tem que ter no Nordeste uma coisa equivalente, né? Só que a gente não tem o mesmo nível de produção agrícola, a gente não tem uma grande província mineral aqui próxima, né? E aí esse é o desafio. Talvez a solução seja pensar fora da caixa. Uma ferrovia com um perfil que possa ser entre a ferrovia de grande capacidade de carga, de grandes granéis, a uma ferrovia no intermédio aí, que dá acesso ao porto, né? E que, ou seja, o porte dela vai ter que ser alinhado com a capacidade econômica do produto que ela vai transportar. Não dá para inventar, né? A modelagem que vai ser feita certamente vai se basear em situações concretas. Ou existe, ou tem um potencial muito grande de existir alguma exploração importante. Fora disso,
eu acho que o setor público, privado, ele vai olhar com muito cuidado entrar num investimento, se não tiver muita certeza que esse investimento ele é líquido, como o professor Jorge falou. Todo investimento ele é feito um teste prévio de viabilidade. Ou seja, qual é a receita desse empreendimento? É transportar carga. Se os custos não cobrem o transporte dessa carga, quer dizer, o transporte da carga não cobre os custos num certo prazo, aí vai precisar do Estado para completar. Aí por isso que entra a PPP. O Estado tem que ter também capacidade financeira para cumprir a sua contrapartida. E aí tem que ver qual o pedaço que vai caber ao Estado. Então, eu acho que Pernambuco precisa dar uma olhada, eu acho que o pessoal de planejamento, planejar, não só a ferrovia. Eu acho, por exemplo, a BR-232, que é o eixo principal rodoviário do Estado, precisa ser pensado junto com essa ferrovia. A BR-232 está em fase de se pensar em duplicar até Arco Verde, até Salgueiro. Então, é esse momento de pensar um sistema multimodal, um sistema que tem ferrovia e tem rodovia, e um complemento do outro. E aí eu poderia até usar e dizer, por que não até a concessão ser conjunta aí? Rodo-ferroviária. Isso. Porque um é muito viável, o outro não é tanto, e por que não um pacote? E é outra coisa também, já que a CSN praticamente abandonou a rede, só quer o ramal de Pecém, e a rede ferroviária que está abaixo de Pecém, abaixo de Salgueiro, que existe uma rede aí, essa concessão fica para quem? Maceió e Recife eram ligados por ferrovia e não passam mais, desde que caiu uma ponte, e ninguém nunca recuperou esse trecho. Recife e Cabedelo também tinha ligação, então isso tudo poderia voltar a ter. Então, eu acho que tem que pensar fora da caixa, não tem que pensar só no ramal, tem que pensar num conjunto, onde o ramal é um dos objetivos, mas é um dos eixos. E o desenvolvimento é o que está por trás de tudo. Eu acho que esse é o caminho. Pensar, e o pior de tudo é que a gente não está numa boa época de pensar desenvolvimento, porque a gente não tem recursos públicos suficientes para investir, né, em projetos e grandes coisas. Então, ou seja, grandes desafios pela frente, certamente. Sem dúvida. Bons desafios, mas grandes. Sem dúvida. Presidente Adriano Lucena, eu sou obrigado a concordar com o doutor Maurício, porque nós nos referimos à ferrovia com muito saudosismo e, como ele disse, não adianta ser saudosista porque aquele trem que nós conhecemos no passado não volta mais, né? E a discussão agora é a viabilidade, porque os tempos são outros, né? A necessidade é outra. A viabilidade econômica para a construção desse ramal da ferrovia transnordestina em Pernambuco. E, diante de tudo que foi exposto, eu pergunto ao senhor, qual seria a solução no seu entendimento? Veja, Wagner, o estudo de viabilidade é o início da construção de todo um processo. Então, nós estamos há 15 anos após a concessão, a assinatura do contrato, então, o estudo da viabilidade obrigatoriamente precisava ter sido antes disso, então você só poderia iniciar esse processo com todas essas informações da viabilidade, não só econômica, mas ambiental, social, do ponto de vista da engenharia, da técnica do fazer. E agora nós estamos falando de aproximadamente 260 quilômetros para concluir. Como você sabe, ali de frente há um hotel que a gente tem na 232 em Arco Verde, já tem um túnel. Então a ferrovia já chegou até Arco Verde. Então Arco Verde, Porto de Suape, nós estamos falando de 260, 270 quilômetros. Então, essa discussão da viabilidade agora, a partir de um novo modelo de concessão, a partir de um novo proprietário desse espaço, aí sim, a gente pode construir e devemos construir, concordo plenamente com o professor Maurício, para que a gente possa aglutinar outros espaços, porque não podemos só pensar agora Arco Verde e Suape, mas nós precisamos pensar lateralmente a região de Alagoas, a região da Paraíba. Por quê? Porque isso tem que ser pensado do ponto de vista regional, mas do ponto de vista nacional. E como a gente pode viabilizar isso? Unirmos todos os setores, o político, o empresarial, a sociedade civil. É esse processo. As academias, as empresas de consultoria, para que a gente possa buscar uma solução viável em todos os setores. Então, falta muito pouco. Nós não podemos deixar esses recursos soltos, esse recurso mal empregado até o momento. Tem que ter uma finalidade concreta. E nós temos capacidade de entregarmos à sociedade essa solução. Cabe ao Conselho esse diálogo de aglutinar todos os setores
para que a sociedade ganhe, porque desse jeito perdeu a empresa, perdeu todos os governos, seja municipal, federal, estadual, perderam as empresas, perde a engenharia. A sociedade deixa de acreditar na boa engenharia. Na engenharia coloca trilho no chão sem nenhuma finalidade. Quando a gente está a 300 quilômetros do empreendimento de mais de 1.500 quilômetros, dizer que o modelo que a gente tinha não serve mais, ok, não serve, qual vai servir? Porque a gente tem a responsabilidade de entregar à sociedade aquilo que serve. Qual é a finalidade da Transnordestina num novo modelo, nesse futuro, Wagner, que você tanto deseja, que todos nós, cidadãos, desejamos? Então, nós vamos encontrar com diálogos, com a solução técnica, com a solução econômica, com a solução ambiental. O que nós não podemos e não devemos é ficar em silêncio. Eu já dizia um pouquinho antes que nossa omissão ela tem um custo gigantesco para a sociedade. Cabe a nós agora aglutinarmos todos, sem ser dono da verdade, mas buscarmos essa solução que a gente entregue à Transnordestina, a nós mesmos, a nós cidadãos pernambucanos, a nós cidadãos do Nordeste. Uhum. Quando o senhor fala entregar a nós, isso significa que o Estado deve estar diante desse projeto, doutor Adriano? O Estado deve ser o indutor desse debate. Se os recursos vêm do próprio Estado, da iniciativa privada, é esse modelo de construção, do modelo econômico que vai determinar. Eu não tenho nenhum preconceito que o recurso possa vir do Estado. Também não tenho nenhum preconceito que o recurso possa vir da iniciativa privada. Mas quem vai dizer é a decisão política do próprio Estado, mas, acima de tudo, a viabilidade econômica. O modelo empresarial de capital e recursos é da iniciativa privada, não é do Estado. Então, mas os atores que estão envolvidos, eu continuo entendendo que a solução passa pelas universidades, pelas academias, pelo poder político em todos os níveis, pelo empresariado e pela sociedade civil. É esse modelo que nós queremos, Wagner, construir para que a gente possa entregar, de fato, a Transnordestina prestando um grande serviço. Porque o modelo de transporte que nós temos, ele é inviável, o mundo não funciona assim. O modelo rodoviário, imagina o custo que nós temos de forma indireta, e isso é do Estado, porque as nossas rodovias, elas pertencem ao Estado, seja ele do nível estadual ou federal, com as BR. Então, esse custo, essas cargas que foram projetadas, e Maurício fez muitos projetos de muitas rodovias, sabe que foi projetado para uma carga, você dimensiona esse pavimento, e quando você projeta isso, você projeta para uma vida útil de X anos, mas a carga que passa naquela rodovia, ela é muito superior àquilo que você projetou. Então, a vida útil daquele pavimento, daquela rodovia, é muito inferior ao seu projeto. E aí vem um debate para dentro até do Conselho. A culpa é do projetista, a culpa é da empresa que fiscalizou, a culpa é da empresa que fez a execução da obra, e, na verdade, não é culpa de nenhum dos profissionais que estavam envolvidos naquele projeto, naquela execução da obra. A culpa não tem a cultura de fazer com eficiência a manutenção. A gente precisa controlar essa manutenção dessas rodovias para que ela realmente dure a vida útil, o tempo que foi projetada. Para a gente fechar, infelizmente nosso tempo está se esgotando, já temos pouco tempo, mas falta uma questão para a gente abordar aqui também. Falamos muito a respeito da viabilidade econômica ou não do ramal Pernambuco da Transnordestina, mas para a gente fechar, por que Pecém foi considerado economicamente viável, ao contrário de Suape? A questão é porque Pecém é um terminal considerado privado. Rapidinho, 1 minuto para o professor Jorge Jatobá para a gente fechar essa questão, professor. Está fechado o som. Está fechado seu microfone, professor Jorge. Agora. Há de fato uma diferença de status jurídico, né, entre o Porto de Pecém e o Porto de Suape, mas eu acho que isso facilita as coisas para Pecém, mas esse, a meu ver, não é o fator determinante da decisão da CSN. A CSN foi baseada em outros fatores, inclusive o fato de terem lá
na área uma unidade de produção de processamento de minerais, né? O que eu acho é que a gente tem que olhar a questão de um ângulo maior. Por exemplo, eu não vejo isso como uma disputa de Pernambuco e Ceará. Eu acho que é uma disputa, assim, isso é uma coisa que interessa ao Nordeste. E tem que olhar para o Nordeste de forma ampla, sistêmica, né? E estaria muito mais fácil de você viabilizar o empreendimento desse porte se você amarrasse um projeto dessa natureza a um plano estratégico de desenvolvimento regional. Você desse a cada uma dessas ferrovias um papel importante dentro da contexto. Agora, nós temos muitos desafios, inclusive em Pernambuco. A gente não tem uma experiência grande na área de concessões e privatização, né? Inclusive, houve uma época que o governo do Estado resistia muito a qualquer tentativa de concessionar ou privatizar. Nós, por exemplo, já passamos do tempo também de, via governo federal, resolver o imbróglio da 232, concessionar a 232. A 232 é rodovia absolutamente viável. Ela tem um fluxo, uma densidade de trânsito que torna ela um grande negócio. Mas a gente está com dificuldade. Então, veja, se a gente está com essas inércias, com essas dificuldades, a gente tem que se fortalecer politicamente, institucionalmente, economicamente e tecnicamente para convencer parceiros que esse é um projeto que vale a pena e que Pernambuco vai ganhar muito com isso, mas não só Pernambuco, vai ganhar o Nordeste. Então, eu acho que essa é a linha que a gente tem que seguir. Professor Maurício, 1 minuto para o senhor, para a gente encerrar. Bom, eu vou na linha de Jorge, né? A grande questão realmente não é por que eles decidiram para ir para lá, por razões econômicas, certamente, né? E esses empresariais, mas é como a gente pode ajudar a tornar isso viável, né? Eu queria só colocar, por exemplo, a UFPE, onde nós temos um programa de pós-graduação em transportes, mestrado e doutorado, esse tema da financiamento de infraestruturas via participação do setor público-privado e também via um projeto de desenvolvimento territorial, também é um dos pontos do nosso estudo lá. Então, de público, eu posso dizer que a UFPE e nosso grupo lá de professores ficaria disponível ao Estado, às pessoas, à sociedade, para colocar um pouco as questões que a gente já conhece e já tem alguma experiência teórica, não, porque na prática, como o Jorge disse, muito pouco foi feito aqui em Pernambuco nessa linha da participação público-privada, com sucesso, né? Tivemos alguns sucessos, mas ficamos à disposição também de vocês, da Rádio Jornal, para um debate que vocês possam nos achar que temos alguma coisa a contribuir. Muito obrigado. E para fechar, vamos dar um recado aqui, não é, doutor Adriano Lucena, de que o CREA realiza um seminário virtual hoje pelo YouTube para discutir o tema Transnordestina. Exato, Wagner. Hoje, às 19 horas, na TV CREA, no YouTube, a gente continua esse debate. Esse debate ele não vai se encerrar enquanto a gente não tiver uma solução excelente, não só para Pernambuco, mas para o Nordeste, como Jorge Jatobá colocou com propriedade. Isso não é uma disputa de Pernambuco contra o Ceará ou contra qualquer outro estado. Isso é uma opção em defesa da região. E aí falta um plano estratégico, não só para regional, mas nacional, para a gente ter essa interligação dessas rodovias. Queria agradecer muito aos colaboradores do CREA para estar fazendo hoje esse seminário, aos integrantes do CTP, que é o Comitê Tecnológico Permanente, e dizer, Wagner, que você tem 2 ouvintes permanentes, e hoje de forma muito especial, que são os meus pais. Então eu queria mandar um grande beijo aí ao seu José Antônio e a dona Maria de Lourdes. Ela é de Arco Verde, viu, Wagner? Minha conterrânea. Também aquela região. Muito obrigado, então, a dona Maria de Lourdes, seu José Antônio, pela audiência. Abraços para vocês, muito obrigado. E agradeço, evidentemente, aos participantes do debate de hoje, ao presidente do CREA, Adriano Lucena, ao economista e secretário da Fazenda de Pernambuco, Jorge Jatobá, e também ao professor doutor Maurício Andrade. Muito obrigado pela presença de todos no debate de hoje. Um abraço forte, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.